Olá, meu nome é Áurea Costa, eu sou professora da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus Rio Claro, atuo na área de políticas educacionais. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu fiz referente à análise das legislações, né, que são as diretrizes para a formação de professores em licenciatura, formação inicial. O meu recorte são 3 legislações dos últimos 20 anos, né? A Resolução 1 e 2, que são complementares, né? 2001, a número 2, 2015, e a Resolução 2, 2019. O objetivo do trabalho foi analisar o perfil do professor prescrito nas diretrizes de formação inicial, analisando quanto que essas diretrizes contribuem para uma nova configuração de professor na conjuntura neoliberal. A minha hipótese é que se trata do aprofundamento da tendência à formação pragmática, utilitarista, imediatista, aplicada à formação inicial de professores, e a problematização quais são as novas convocações para esse futuro professor. No texto, eu faço uma primeira parte falando um pouco da função social da escola no liberalismo, faço uma atualização para o neoliberalismo e coloco os desafios ao professor nessa nova conjuntura. E depois eu vou começar a falar do perfil de professor requerido no capitalismo, sempre sobre a luz, né, do pensamento do Gramsci, né? Bom, na análise das diretrizes, o que eu identifico, né, de início é que cada vez mais o professor está sendo retirado da sala de aula, secundarizado na função de ensinar, para assumir outras tarefas extra-sala de aula, né, se tornando aí um equilibrador de pratos dentro da sala de aula, dentro da escola. Então, eu vou analisar comparativamente as resoluções 2001, 2015 e 2019, quanto às cargas horárias. Vou perceber, né, que a primeira resolução ela tem apenas 12.800 horas, é uma formação bem aligerada, né, pobre, essa carga mínima, mas que ainda tem 65% de conteúdos científico-culturais. Tem aí uma carga de 200 horas de formação autogerida pelo aluno, que é as atividades acadêmico-científico-culturais, uma carga horária de 400 horas de estágio e 400 horas de práticas como componentes curriculares. Como não estavam muito bem regulamentadas na lei, essas cargas horárias de PCC elas vão ser apropriadas de diferentes maneiras, ou como disciplinas próprias, disciplinas para discutir os estágios, ou simplesmente horas que são distribuídas entre as outras disciplinas como horas de atividades práticas. Nessa resolução, os conhecimentos tácitos são colocados, né? Então, pessoas de outras graduações, com uma pequena complementação, podem se tornar professores também. Essa resolução vai falar das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né, e vai se desenvolver sobre os princípios da competência, coerência, teoria e prática e pesquisa. Embora essa ideia do professor pesquisador, investigador, ainda não esteja muito clara nessa resolução. A resolução de 2015, ela vai aumentar a carga horária de formação do professor para 3.200 horas, vai ampliar os conteúdos científico-culturais para 69 horas, mas vai manter a mesma carga de estágios, atividades acadêmicos científico-culturais e PCC. É uma concepção de docência mais próxima do conceito de ensino, né? E vai também incluir a formação em direitos, que o professor deve formar os alunos para direitos humanos, né? Bom, depois nós vamos ter a formação na resolução 2019, que continua com as 3.200 horas, mas adequa as diretrizes de formação para professores para a Base Nacional Comum Curricular. Então, vai retirar
uma carga horária dos conhecimentos científico-culturais, que vão diminuir para 50%, né, aqueles conhecimentos específicos do professor na sua área de conhecimento, biologia, física, química, matemática, né, e vai jogar 25% do conteúdo na base, que são conhecimentos comuns da base. Além disso, vai tirar as atividades acadêmicas científico-culturais. Nessa resolução se assume uma formação pragmática mesmo, centrada na prática, se impõe as metodologias ativas, como se não houvesse outras metodologias de ensino, né? Se sataniza os conteúdos teóricos, né? Se destaca o protagonismo do licenciando, independentemente dele ter ou não condições de exercer esse protagonismo, né, que acho que é um fato que eu vou problematizar no texto. Os conhecimentos tácitos são colocados, permanecem, né, e também vem duas ideias força, que é o engajamento e o comprometimento com a atuação profissional pragmática e utilitarista. Então, eu encerro o artigo comentando um pouco uma frase do Fernando Henrique Cardoso, que fala que se a pessoa não consegue produzir, coitada, vai ser professor. Então, é aquela angústia para saber se o pesquisador vai ter um nome na praça ou se vai dar aula a vida inteira e repetir o que os outros fazem. Foi uma frase infeliz, porém, ela adquiriu hoje, a gente olhando a posteriori, ela adquire assim uma característica até meio profética, né, tendo em vista as novas diretrizes aí para a formação de professores cada vez mais pobres em conteúdos específicos, científicos, culturais, e aí orientando, né, uma formação mais pragmática do professor. É isso, espero que vocês gostem do artigo, e eu me coloco à disposição para discutir, para ouvir críticas, né, construtivas, e agradeço aí a escolha dessa palestra. Até mais, então.